Laércio Guerra, presidente do Retrô. Laércio, primeiramente, muito boa noite. Segundamente, né, se assim pode se dizer, queria perguntar a você qual é o sentimento, porque assim, muita gente tá com sentimento dúbio, né? Enquanto o rubro-negro tá aliviado, tá feliz, mas tá desconfiado. Eu acho que o torcedor do Retrô e vocês que fazem o dia a dia do Retrô estão com a realização lá no alto de orgulho, mas tá com aquela pontinha de bater na trave de novo. Laércio, muito boa noite. Boa noite. Primeiro, Lucas, vocês são a primeira rádio, televisão que eu tô falando depois do jogo, tá? Eu tô me sentindo como se fosse quase um Michael Jackson, porque eu nunca vi tanta gente atrás de mim de ontem pra hoje. E eu não quis falar com ninguém. E assim, eu gosto, você sabe disso, não é fazendo, né, nenhuma referência diferente da verdade. Eu gosto muito de você e de Léo, nosso amigo, de Júnior, agora que eu conheci recentemente. Sim. E jamais iria conversar com ninguém antes de conversar com vocês, porque reputo, e aí a gente não precisa fazer missa de corpo presente, mas como um jornalismo de verdade, correto, que sabe cobrar, falar, criticar, e eu de ontem para hoje vi muita coisa boa, muita coisa absurda, e eu disse, não, eu vou ter que falar em algum momento. Então vou falar com meus amigos e pessoas que eu sei da seriedade que são vocês. Então primeiro eu queria deixar isso claro, né? E agradecer também o convite de poder estar conversando com vocês. Claro, uma honra pra falando gente. sobre os... obrigado também, obrigado. É uma honra total pra gente. Seu sentimento. Falando do jogo. Certo. Veja, eu vou falar um pouco do sentimento da gente que teve lá. Tem vários sentimentos, né, envolvidos no jogo, e um deles era o fato de ser campeão pernambucano na Ilha do Retiro, né, que como eu falei, e aquilo poderia acontecer. Mas assim, eu fiquei muito feliz com tudo, sabe, Luquezzi, Júnior e Marcos, pelo desempenho da gente. Às vezes fica um pouco chateado, né, porque a gente vê muito a imprensa falando que o esporte não foi bem, e que o Retrô jogou bem porque o esporte não foi bem, e às vezes não, né, elogia o trabalho do que a gente tem feito aqui, mas eu entendo isso, é normal, a torcida do esporte é muito maior, nós somos um clube novo, mas eu como dirigente, como uma pessoa que vivia um pouco daquela atmosfera rubro-negra, sei como é muito difícil jogar ali na Ilha do Retiro, principalmente numa final, e fazer o que a gente fez, né, porque a gente teve um placar adverso no primeiro jogo de 2 gols, e a gente faz 2 gols lá na arena, no final a gente leva aquele gol. E ontem, né, o Sport com a vantagem de 1 gol na frente faz um segundo gol, né, porque foi o gol que fizeram, e a gente tem força ali para fazer 2 gols. Então fiquei muito feliz, assim, estou muito contente. Muita polêmica aí também nessa coisa de Diego, de ter batido pênalti, né, então eu não sei se vai perguntar, provavelmente sim, mas falar um pouco dessa coisa toda, porque eu estou muito feliz com tudo que ocorreu. Queria, claro, ser campeão, né? O Sport também queria, eu também queria, mas acredito que para o que a gente projetou há bem pouco tempo, há um mês e meio atrás, a gente estava falando aí de uma probabilidade de brigar para uma segunda divisão do estadual, né? E a gente conseguir em um mês e meio aí reverter esse cenário ao ponto de ganhar para um clube dentro da Ilha do Retiro, que fez o jogo que fez contra o São Paulo e que eu tenho plena convicção que vai se manter na Série A desse ano, vai brigar por uma Libertadores, pra gente é de uma alegria assim gigantesca. Deixa eu passar o microfone para Júnior Medrado. Juninho, fica à vontade. Primeiro agradecer a você o carinho que você tem com o Léo, com toda a equipe, né? E esse carinho ele é repleto de respeito pelo nosso trabalho. Eu fico muito feliz de escutar o que você falou da gente aí. Muito obrigado, viu, Léo, pelo carinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, Léo, sobre o Diego. Muito se questionou, né, ele ter batido o último pênalti ontem, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que ele estava para o jogo, se isso já era uma coisa que estava combinada, porque obviamente que o Retrô deve ter treinado pênalti. Se isso já era combinado, sim, ele bater o último, né? E se em algum momento não passou na cabeça de alguém ali da comissão técnica, ali embaixo, de pedir ao Fernandinho para bater. Ou se você acha que isso já estava combinado. Queria que você tivesse essa leitura do Diego. Muito boa essa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, Diego, e aí é importante a gente sempre relembrar o projeto do Retrô, porque às vezes a gente é criticado por ter essa relação, né? E assim, não tem nenhum problema com crítica, tá? Isso não me incomoda em absolutamente nada.
mas o clube foi feito, né, pelo amor que o pai e o filho têm pelo futebol, e meus filhos vão jogar sempre. Eu digo sempre para eles o seguinte: Cacau agora está no Palmeiras, né, que vocês já sabem, Diego está no Retrô, inclusive está viajando agora às 8h30, ele está indo para Portugal. Diego já é um atleta que está monitorado desde 2023 pelo Sporting de Portugal, e agora que fez 18 anos, porque ele acabou de fazer 18 anos. Diego é um menino de 17 anos, né? Ele acabou de fazer 18 anos, né? Ele está indo para Portugal para passar 20 a 30 dias lá para treinar, né, no Sporting de Portugal. Isso já estava sendo combinado já desde o início do ano. Mas enfim, Diego Júnior é um dos melhores batedores que a gente tem desde a base do Retrô até o profissional. Então, eu particularmente, se me perguntasse, porque essa conversa teve, e é muito bom poder conversar isso com vocês, porque eu sei da seriedade de vocês. Me foi perguntado, inclusive por ele: pai, o que é que você acha? Eu tenho que bater. Eu disse: Diego, eu não bateria. Eu, sendo você, não bateria. Não bateria, porque é muita responsabilidade, e tem cara que tem que ter responsabilidade aí dentro para resolver isso. Então isso nunca foi uma questão imposta, nunca foi uma questão discutida, até porque Diego é tratado aqui como um jogador, entendeu? A única questão, que aí, sendo muito transparente e verdadeiro, é que seja o Iris, Milton, Itamar, Roberto Fernandes, qualquer treinador que tenha, eu quero que desenvolva meu filho. Eu sou pai e fiz o clube para ele. Mas isso não impele de o cara não colocar ele ou de colocar ele. É claro que se ele colocar, eu vou ficar muito feliz, né? E como foi ontem, Diego estava 1 mês e meio parado por conta de uma cirurgia que ele fez no braço, e eu queria muito que ele jogasse 10, 15 minutos, e eu realmente coloquei essa condição. Eu queria que Diego jogasse 10, 15 minutos, mas isso foi uma decisão da comissão, e eu fiquei muito feliz com o jogo de Diego ontem. Estou falando no jogo, né, durante o jogo. E existia um fator também relevante ali, que eu acho que foi um erro da nossa equipe, aí eu estou falando agora do Retrô, que se você viu o lance lá daquele rapaz, eu não sei nem o nome dele lá, do esporte. Carlos Alberto. Que brincou, isso, esse rapaz aí. E você vê que ele vai brincar com o Diego e chacotar um pouco. Diego nem olha para a cara dele e continua andando lá para a marca do pênalti. E aí eu acho que por todo esse envolvimento que a gente tem, né, da relação do clube comigo, com ele, com os atletas, criou-se aquela animosidade ali. Mas se você vê, Diego em nenhum momento participa daquela confusão. Eu acho que aqueles 10 minutinhos ali, né, que tiveram daquela primeira briga, acaba afetando um pouco o desempenho dele ali na hora dele bater o pênalti. Mas isso não é uma desculpa, tá? Mas dá uma esfriada, não dá? Contando um fato, né, que ocorreu. Mas assim, né? Só para que seus ouvintes e todo mundo escute, eu não tenho, nem iria nunca... Eu não queria que meu filho batesse. Vou além, acho também que o treinador também não, mas ele tem a personalidade e é bem visto pelo o grupo, e ele hoje no Retrô, ele está entre os 3 e o 5º melhor batedor, né? Diego bate pênalti desde a base, então eu acho que foi ali acertada a decisão. Não sei se era para ser 4º, 5º, 1º ou 2º. Na sequência, Júnior, o 5º era Fernandinho. E Fernandinho, ele não tem um histórico muito bom de pênalti aqui no Retrô, apesar de ser o fenômeno que foi no jogo ontem. Eu acho que Fernandinho chegou a bater 6 pênaltis aqui no Retrô, fez 2 e perdeu 4. Então aqui ninguém faz nada aleatório, não tem nada disso, né? Eu só, assim, fiquei um pouco triste e de verdade, e aí tendo essa intimidade para falar um pouco com vocês, foi a forma como boa parte da imprensa, não toda, né, tratou isso de uma forma jocosa, né, porque é apenas um atleta de 17 anos, é um menino ainda, apesar de ser meu filho, e ele carrega essa culpa por estar jogando e ser meu filho, mas eu tenho certeza que ele tem muito, muito amor, alegria e muito respeito pelo pai que tem. E sabe que a gente tem uma relação de amor, de carinho. Eu gosto muito de Luquezzi, porque eu sei da relação dele com a família, com a história do irmão. Eu acho que a gente criou uma afinidade muito grande com isso, porque, para mim, eu posso perder 200 títulos, tendo a alegria de poder ter meu filho jogando, para mim não tem problema algum. Isso pode ser até uma coisa difícil das pessoas entenderem, mas mais do que presidente de clube, mais do que dirigente de futebol, eu sou pai. E para mim, o futebol é uma coisa que eu entrei
por causa dos meus filhos. Não foi por qualquer outra questão. Então, que eu perca 2 títulos, 3 títulos, 5 títulos, 10 títulos, com o Diego batendo pênalti, perdendo ou fazendo, eu vou continuar muito feliz como estou hoje. Muito feliz do filho que eu estou criando, do homem que eu estou criando, que você viu ali, não se envolveu em briga, em confusão, nem nada, bateu um pênalti, perdeu, e foi muito corajoso. Coragem essa que eu jamais teria, disse a ele ao final do jogo. E voltando no carro do jogo, outro fato interessante, que eu fiquei preocupado, né? Eu conversei até hoje de manhã com o Lúcio Surubim, que é amigo de vocês, e Lúcio me deu uma mensagem assim marcante. Falei, Laércio, o problema não é perder pênalti, o problema é a coragem de bater. Isso só sabe quem jogou, eu nunca joguei, então eu não sei. E eu voltei de carro, né, lá da Ilha do Retiro, ouvindo alguns comentários de rádio, né, infelizmente muito chocosos, assim, né, porque na verdade no frigir dos ovos as pessoas querem agredir Laércio e utilizam o filho dele para tentar me agredir, né, mas Deus abençoe todos aí, vamos seguir, isso não vai abalar em nada a história, o time, o projeto e a vontade que a gente tem de ser campeão pernambucano e, quiçá, de subir para a Série B. Laércio, eu agradeço a referência, meu irmão, mas só pra gente encerrar, e realmente família pra mim é sagrado, pra você também, você sempre deixou isso claro, né? É uma coisa intocável. E Marquinhos... Verdade, Lucas, verdade. Obrigado. Marquinhos, você para encerrar com o Laércio, com a pergunta, pode pegar pesado com o homem, que ele tá mais forte ainda, pelo visto. Hoje ele pode pegar pesado, que eu tô pesado aqui, amigo. Não tem bronca não. Boa noite, Laércio. Marcos Leandro, primeiro parabéns pelo crescimento do Retrô nesse campeonato, incrível, né? Incrível mesmo, me chamou muita atenção. Marquinhos, só para lhe interromper um pouquinho antes, eu gosto demais de você. A gente nunca tomou uma, eu quero tomar uma com você, porque você tem uma cara de gente tão boa. Lucas, a gente teve no início um negócio assim meio... Foi de leve. Agora, você não. Você, eu quero tomar uma, porque eu acho você um cara do bem, demais. Valeu, Lécio. Vamos marcar assim. Mas me chamou muito nas finais a forma como o Retrô reagiu durante os jogos, né? E aí passa muito pelo Íris, né? Que acabou entrando aí como terceiro técnico no campeonato. E você disse que nada não é planejado no Retrô. E qual o pensamento aí pro Íris? Porque ele vai agora integrar, né, a comissão do Milton, mas vocês vão olhar com carinho para esse técnico, porque para mim foi surpreendente a forma como ele conseguiu fazer com que o Retrô voltasse na partida durante o próprio jogo, né? Tanto na arena quanto na ilha. Verdade. Marquinhos, deixa eu te falar. O Íris é um cara que a gente trouxe Milton Mendes para desenvolver o Íris. Inclusive, na conversa que eu tive com o Milton, foi esse um dos assuntos mais importantes da vinda de Milton. Porque o Retrô, historicamente, você tem a história de Dico, né, e de outros treinadores. Agora o caso específico do Íris. Tem um dado interessante, não sei se vocês fizeram essa conta, mas das 3 finais que o Retrô chegou, 2 foram com o Dico e uma com o Íris. 3 finais com 2 treinadores da casa. E o primeiro ano da gente, que foi 2020, eu peguei o treinador que era do Sub-20, que é Rômulo, que está no Santa Cruz hoje, e também fizemos uma campanha maravilhosa, ficamos em 3º lugar naquele primeiro ano, que eu não sabia nem o que era campeonato pernambucano. Então eu sou um cara prático, pragmático, para mim resultado é número. Então eu quero desenvolver meus treinadores para que a gente possa utilizar treinadores da casa. Agora, eu também entendo que a Série C, como é o nosso primeiro ano na Série C, é um campeonato, muita gente fala que é tão fácil, não é tão difícil como a Série D, mas é um campeonato de 19 rodadas apenas. É um campeonato que a gente vai jogar 10 jogos fora e 9 em casa. E eu vejo que a diferença do último colocado que pode cair para o primeiro não é grande. Então eu precisava ter nesse momento um cara que eu pudesse sentir um pouco quando ele estivesse no banco de reservas, uma segurança maior para que eu, como dono do clube, pudesse cobrar. Não estou dizendo que o Íris não teria essa condição, mas eu acho que essa primeira experiência da gente, quiçá seja uma experiência única, porque a gente quer subir muito esse ano, fazer essa escada, né, da C para B, da D para C e da C para B, e quando a gente chegar na B, o projeto da gente é se estabilizar ali uns 3, 4 anos, para aí sim pensar na Série A. Então eu tenho muita vontade de que... O Íris foi feito um convite para ele, para ficar como auxiliar da casa,
ele não trabalha mais em nenhuma categoria de base da gente, ele aceitou, então eu espero que ele, junto com o Milton Mendes, se desenvolva, para que a gente possa ter que sair num curto espaço de tempo um treinador formado pelo Retrô e, se Deus quiser, também campeão e com muitos títulos. Laércio, a gente agradece demais sua atenção. Só para encerrar rapidinho, alguma queixa da arbitragem, não? Zero. Eu queria dizer, inclusive, eu vou falar outro dado para você, porque eu gosto de notícia, porque com vocês eu falo tudo. Rodrigo Sintra é o chefe da arbitragem do Brasil, hoje é o cara que comanda. Hoje de manhã, quando deu 6h30 da manhã, eu fui incomodar ele, eu mandei uma mensagem para ele, agradecendo toda a arbitragem. O pênalti que o Retrô defendeu foi certíssimo, VAR. O goleiro da gente deu um passozinho bem pequenininho, mas deu. Então ele tá certo. A falta em cima do jogador da gente. Então a arbitragem irretocável. Inclusive vou fazer uma referência também, tá, Luquez? É o VAR. Porque eu trouxe um VAR no jogo da gente na Arena de fora. E estava preocupado com o VAR agora, porque o VAR que o Sport pediu era daqui de Recife. Mas queria fazer uma referência ao Thiago, que é o cara do VAR aí. Eu tenho certeza que o Sport não tem do que se reclamar da arbitragem, e o Retrô em nada. Perdemos no campo, na bola, perdendo o pênalti, jogando o jogo, né? E assim que é futebol, né? Um ganha no dia e o outro perde no outro, não tenho nada a falar, só tenho mais a que agradecer. Perfeito, Laércio. Agradecer quem tem a gente aí pela sua atenção, viu, Laércio? Muito obrigado pela atenção de sempre. Valeu, Laércio. Muito obrigado.